Quando finalmente Nicole encontrou o príncipe encantado dela, seu filho não gostou nada disso. E o que será que aconteceu nessa história? Cê está estranha, com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos criminais algumas vezes por semana. Estou com saudade do meu cenário de Halloween, tô achando muito limpo, muito estranho, só que é isso aí, né? Vamos nos acostumar novamente. A história de hoje se passa no Texas, nos Estados Unidos, no ano de 2013. Bom, o Texas é um estado que está muito presente aqui nas minhas narrações, então eu tenho uma playlist dela só com os crimes no Texas. Vou deixar aqui para vocês assistirem depois. Bom, então vem comigo que hoje a história é da Nicole Leger. Nicole Christine Leger nasceu dia 7 de fevereiro de 1979 em Dallas, nos Estados Unidos. Ela sempre foi muito alegre, ela tinha dois grandes amigos que disseram que ela era uma pessoa muito independente e estava sempre animada. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela acabou engravidando. Não tenho notícias do pai da criança, provavelmente ele não quis assumir nada e desapareceu, só que desde sempre então ela era uma jovem com um garotinho chamado Trey e ela fez o possível para dar uma vida boa para esse menino. Então todo emprego que aparecia, ela trabalhava, né? Afinal, ela tinha que sustentá-lo. Bom, nisso, com 17 anos, jovem, sem experiência, ela entrou para um ramo que ela conseguiu um dinheiro e assim cuidar do filho. Ela começou a ser dançarina para clubes específicos para homens. Então chegou uma época da vida dela que ela estava muito feliz. Ela estava com 34 anos de idade e ela tinha aceita para a escola de enfermagem, então finalmente ela teria uma profissão. Nessa época, o filho dela estava com 17 anos, que é a mesma idade que ela engravidou. Bom, sempre foram só os dois e finalmente apareceu um homem na vida da Nicole que a Nicole conseguiu se apaixonar. O nome dele era Michael Adams e ele era um homem com bastante dinheiro lá no Texas. Nessa época eles moravam em uma cidade chamada Frisco. Então o Michael conseguiu ganhar a Nicole. Ele colocava ela num pedestal, tratava ela bem, tratava como rainha, dava flores sem motivos, deixava bilhetinhos com post-it nas coisas dela, dizendo eu te amo. Enfim, ela se apaixonou mesmo, né? Finalmente ela achou que era alguém que queria cuidar dela e do filho. E ele também tinha dinheiro, né? Ela não precisaria mais ficar trabalhando nos clubes. Ele convidou e ela aceitou. Eles foram morar na mini mansão que eles tinham. Era uma casa, assim, aparentemente casa dos sonhos. Só que quando começaram a morar juntos, Nicole viu que era mais uma casa do terror. O Trey falava que era horrível, porque o Michael, ele tinha toque. Ele era obsessivo, compulsivo e ele era maníaco por limpeza e casa arrumada. Então, assim, basicamente aquela casa enorme, a Nicole tinha que ficar, né, cuidando dela o dia inteiro. Só que nada tava bom, porque assim, ele era tão bitolado que se você mudasse uma coisa do lugar, ele sabia se tinha mudado 1 centímetro. Você tira a coisa, limpa o móvel, coloca a coisa de novo achando que está no lugar certo, só que ele sabe que não está. Então é terrível mesmo. Pra vocês terem noção como era esse nível assim de mania dele, né? Ele tinha uma mesa de sinuca para jogos, né, novíssima tal, nunca usada. E nisso também ele tinha um sofá, era um sofá que ele gostava muito, tinha um formato assim meio curvado, e alguém podia usar? Não, ninguém usava, ninguém podia sentar naquele sofá, era proibido. Trey disse que tinha um sofá que ficava do lado de fora de casa, que é o que eles podiam usar, e também uma cadeira bem desconfortável que também era liberado para usar. Ele tinha muitas armas e muitas munições também. No armário dele, que era super organizado, o armário dele era organizado por cor, inclusive. Se você olhasse na parte de cima, eram só caixas de armas e de munições. E além de ser obcecado por organização, limpeza, ele era obcecado também pela Nicole. Só que o relacionamento deles não ficou legal, né? Porque imagina, se caísse um fio de cabelo, seria uma guerra? Pois é. Nicole tinha uma comida preferida. A comida preferida dela era espaguete com molho de tomate, normal. E era simples, né? Só que é o que ela amava.
E aí o Trey disse que uma vez eles estavam fazendo esse jantar, e aí o prato do Trey, ele achou que estava frio, ele resolveu colocar então no micro-ondas. Caiu uma gotinha do molho, caiu no balcão da cozinha, e sabe quando você deixa um tempinho a mais a comida ali no micro-ondas e ela dá pequenas explosões, aí quando você abre seu micro-ondas, tá? Parece que teve assim uma guerra nuclear lá dentro. Pois é, isso aconteceu. Gente, pensa no que o Michael foi maluco, as coisas absurdas que ele falou pro Trey, porque o Trey sujou a casa inteira. E aí, né, ela, como uma boa mãe, não ia deixar isso barato, pegou as dores sim. O Trey falou que foi um absurdo, foi coisa de uma semana mesmo, eles brigando assim absurdamente. Tudo ainda por causa do molho do espaguete. Aí, como a situação tava feia, ela fez, né, o que teria que ter feito mesmo. Ela saiu da casa dele, levou o filho embora e foi morar no outro lugar sozinha. Quando eu falo sozinha, é sempre com o filho, tá? Ninguém vai deixar o filho assim, não. Aí, né, eles continuaram mantendo o contato, ele levava ela pra jantar, até que levou pra um lugar super chique e tal. E o que que ele fez? Pediu ela em casamento. E era o grande sonho da vida dela, né? Finalmente estar casada e ter uma condição boa, assim, de dar pro filho dela. Então, aceitando o pedido de casamento, eles voltaram a morar juntos novamente naquela mansão dele. E as brigas, depois de um tempo, voltaram, claro. Chegou a um nível tão feio de briga que ele quis o anel de noivado de volta e ele arrancou da mão dela. Só que quando ele arrancou do dedo dela, foi de uma forma tão violenta que o dedo dela quebrou. Ela foi pro hospital, precisou colocar tala, foi negócio bem feio mesmo. Aí, né, ela saiu de novo e disse que dessa vez era definitiva. Só que assim, não sei o que acontece, eu não sei se ele ajudava ela ainda de uma forma financeira. O apartamento que ela estava morando com o filho, ele tinha chave. Então, às vezes, a Nicole e o filho, quando chegavam da rua, notavam coisas estranhas. Por exemplo, o portão da casa aberta. E ela chegou uma vez em casa e quando foi olhar na lavanderia, as roupas estavam todas desbotadas, porque alguém tinha colocado Cândida ali. Então, no dia 4 de março de 2013, ela entrou em contato com o Michael e pediu então, né, se ela pudesse ir até a casa dele para pegar as coisas dela que tinham ficado lá ainda, né? Estava definitivo mesmo que eles não iriam voltar. Ele aceitou, ele estava sendo super gentil e ele perguntou então se ele poderia fazer, né, ali uma comida, né, para eles. Afinal, ela ficou o tempo todo levando coisas, né, pro carro dela. E aí, o que que ele ia fazer? Ele ia fazer um espaguete com molho, né, que ela gosta e claro que ela aceitou. Chega a hora que a gente tá com tanta fome, né, que a gente nem para pra pensar. Só que ela disse que logo nas primeiras garfadas começou a sentir um sabor bem amargo ali no molho. Era diferente, né, não era possível aquilo. E logo em seguida ela começou a se sentir mal. Ela tinha certeza que ele tinha colocado algum tipo de droga ali. Então assim, ela estava consciente de tudo que acontecia, só que ela não conseguia fazer nada contra ele, o corpo dela não respondia. Foi nesse ponto, então, que Michael começou a agredi-la intimamente. Então ele acabou abusando dela, ele acabou utilizando um brinquedo íntimo com ela. Ela falou que ela nunca tinha usado, ela não gosta de usar brinquedos, e ele usou um brinquedo durante horas com ela, além do abuso, né, que ele mesmo fazia. E fora isso, ele tirou várias fotos dela com aquele brinquedo naquela cena. E ela não conseguia fugir, ela sabia de tudo que estava acontecendo, só que o corpo dela não se movia. Fora isso, ela lembrou de perder a consciência várias vezes, então ela desmaiava e depois voltava e continuava vendo que ele fazia aquelas agressões com ela. Ele chegou, inclusive, a amarrar o pulso dela, amarrar os tornozelos, a machucá-la, né? Porque ela não conseguia escapar, enfim. Aí, depois de muitas horas, ele deixou ela na garagem, em cima de uma lona azul, e também usou algemas, né? Para deixá-la presa. Enquanto Nicole sofria tudo isso, Trey recebeu uma mensagem no celular. Segundo a mensagem, quem tinha mandado era a própria mãe, né? E ela dizia na mensagem para ele não ficar preocupado, que ela ficaria na casa de um amigo chamado Kevin por alguns dias. Então ela ia ficar desaparecida por alguns dias, só que ele não precisava se preocupar
para ele continuar indo para a escola, fazendo as coisas certinhas que ele sempre fazia. E se ela não conseguisse mais mandar uma outra mensagem, se ele não conseguisse mais ligar pro celular dela, para ele ficar despreocupado, que provavelmente a bateria teria acabado. Então, conforme ela ficou lá na garagem sozinha, as drogas foram saindo, né, do organismo dela, e ela conseguiu então ficar mais consciente, e ela conseguiu mexer tanto nas amarras dela que ela conseguiu se soltar. Então ela fugiu. Ela disse que ela chegou na casa do vizinho, ela tocou campainha, ela estava totalmente nua e ela estava ainda meio grog. E ela disse que antes de alguém atender a porta, que ela nem sabia qual era o horário ali, o Michael conseguiu pegá-la novamente. E aí ele ficou muito pé da vida, né? Porque ela tentou fugir, foi muito mais agressivo com ela, acabou ainda prendendo ela mais forte, acabou cortando o cabelo dela. E aí, como ela conseguia falar, então, depois de horas assim nesse abuso, ela conseguiu convencê-lo que eles ficariam juntos novamente, que tudo bem, que ela não ia falar para a polícia, aconteceu, eles tinham que ficar juntos e que eles teriam então que fazer terapia de casal, que eles iriam então para um aconselhamento para eles pararem de brigar tanto, né? Foi isso que ela disse para ele. E ela pediu então para ela poder ir para casa para ficar com o filho, né? E depois resolver a vida e voltar a morar com ele igual eles faziam antes, né? Ela conseguiu convencê-lo. E por causa disso, ele a soltou. Imediatamente depois que saiu de lá, ela foi então para a delegacia. Ela fez um boletim de ocorrência contra ele. E depois disso, ela foi para o hospital, porque ela estava num estado assim lastimável. Então, as mãos dela, os pulsos, os pés, ela estava toda machucada. E ela ainda estava grog, sim. Ela estava, né, totalmente sonolenta. Mesmo assim, ela conseguiu falar com um detetive chamado Scott, tudo o que aconteceu com ela, tudo que ela sofreu. Então, os policiais foram atrás do Michael e eles tinham, inclusive, um mandado, né, para revistar as coisas dele. O que foi muita sorte, porque encontraram o Michael saindo de casa e aí eles revistaram o carro que ele estava e, gente, o Michael... Tudo que ele utilizou na Nicole estava lá naquele carro. Provavelmente ele iria jogar em algum lugar. Então, o brinquedo estava lá, as fitas, cordas, o cabelo dela e também encontraram o espaguete e o molho. Bom, ele foi acusado de agressão íntima, rapto e vingança pelo término do namoro. Michael estava preso, só que aí o juiz determinou uma fiança, eu não consegui encontrar o valor da fiança e ele pagou e aí ele estava solto. Então, Nicole, ela se recuperou, né, no hospital, ela foi para casa e aí ela estava tremendamente com medo. Isso aconteceu em março. Em abril, ela recebeu um buquê de flores com o cartão dele pedindo desculpas. E aí ela viu, né, que essa atitude dele já iria contra a ordem que ele recebeu de não ter contato com ela. Então ela sabia que ele ia continuar enchendo o saco. Então ela resolveu mudar de cidade. Ela mudou para uma cidade a uns 30 quilômetros dali, chamada Melissa, uma cidade bem pequena, tranquila. Ela alugou a casa em nome de um amigo, né, para não ter identificação nenhuma. E todas as contas assim da casa, conta de água, de luz, telefone, nada era no nome dela. Ela era sempre no nome de outras pessoas. Algumas coisas começaram a acontecer nessa casa nova também. Por exemplo, ela abriu a caixa de correspondências, tinha uma carta escrita à mão com a letra do Michael e essa carta ela estava pulverizada com o perfume que o Michael usa. Semanas depois, o Trey encontrou na varanda deles uma lona azul de plástico e um par de algemas. Essas coisas foram exatamente as coisas que ele usou nela lá na garagem. Então, acredita-se que seja uma forma para ela, olha, eu sei onde você está e lembro o que eu fiz com você. Então, ela estava aterrorizada. As férias escolares chegaram, então ela foi até a Flórida, que o pai dela mora lá. Ela ficou um tempo lá com o Trey, com o pai, isso no mês de agosto. E foi nessa época, então, que finalmente o Michael foi indiciado pelo que fez com ela. E a Nicole teria que ir, então, no julgamento depor contra ele. Ele resolveu então telefonar para ela, ela atendeu e ele estava ameaçando-a de morte, que se ela fosse até o tribunal, ele iria matá-la. O pai dela estava lá, escutou a conversa, viu como ela ficou alterada. Os dois, né, ela e o Trey estavam com medo de voltar pro Texas e ele pediu muito para que a filha ficasse, só que ela falou que não tinha como, ela tinha que ir. Então eles voltaram às aulas, o Trey estava indo para a escola e aí a gente chega no dia 9 de setembro de 2013. Bom, era uma segunda-feira,
O Trey saiu cedinho para ir para escola, ele disse que foi até o quarto da mãe, só que a mãe estava meio sonolenta, ele deu um beijo na testa dela, disse que a amava e ela respondeu que também. Nessa época, ela já trabalhava de dançarina, né, em outros clubes, porque é o que ela tinha experiência. E aí o Trey saiu, foi para a escola e lembra nitidamente de ter deixado a porta trancada. Ele voltou da escola às 4h20 da tarde, ele chegou em casa, ele já achou estranho porque a porta não estava travada. E ele viu que não tinha aquele movimento, né, que tem todo dia quando ele chegava com a mãe em casa, enfim. E aí ele foi até o quarto dela, a porta estava trancada, ele chamou, ela não respondeu. Olhando por baixo da porta, ele conseguiu ver que as pernas dela estavam meio que penduradas na cama. Então ele ficou desesperado, ele desceu, ele foi até a cozinha, ele conseguiu pegar lá um instrumento para poder arrombar a fechadura e abrir a porta. E aí ele, aos 17 anos, encontrou a mãe dele de uma forma que filho nenhum merece encontrar o seu pai ou a sua mãe. Ele disse que a mãe estava deitada na cama, que ela estava nua da cintura para baixo, as roupas íntimas dela estavam abaixadas até o tornozelo, e aí a blusa dela estava levantada e também estava expondo, né, enfim, todo o corpo dela. Imediatamente ele desceu, ele telefonou para a polícia chegou minutos depois, ele disse que a mãe tinha sido morta, e gente, foi o primeiro crime de homicídio que teve ali na cidade de Melissa. O detetive chegou lá, ele viu toda aquela cena e aí eles começaram a investigar. Foram encontrados no banheiro, no interruptor de luz, marcas de sangue, né? O detetive notou 2 embalagens de preservativos e depois encontrou esses preservativos usados no banheiro. Era um preservativo da cor amarela, que estava enrolado em um papel toalha, e um outro preservativo da cor verde, que estava jogado lá no lixinho do banheiro. A necropsia revelou que ela tinha levado 2 tiros na cabeça e isso realmente foi a causa da morte dela. Não tinha sinal de arrombamento, então não teve entrada forçada. E aí os policiais, eles focaram então no Michael porque sabiam, né, que ela estava com medo, inclusive, de perder a vida por causa do ex-noivo. Só que Michael negou qualquer envolvimento. Ele disse que naquele dia ele saiu para caminhar, ele foi visto em uma loja pelas câmeras de segurança, em uma loja, então ele estava naquela loja e depois ele resolveu podar os arbustos ali da casa dele. Descobriram que os preservativos que foram encontrados lá no banheiro tinham DNA, claro, e que não eram da mesma pessoa. Então ela teve relação com 2 homens diferentes naquela manhã, ou pelo menos até antes do filho chegar em casa. O preservativo amarelo, ele continha 3 tipos de DNA. O DNA da própria Nicole e o DNA de outros 2 homens que não foram identificados. Não era o DNA do Michael, porque eles tinham o DNA do Michael quando ele foi acusado de abusá-la naquela época do rapto. E no preservativo verde, descobriram 4 tipos de DNA. O DNA da Nicole e o DNA de 3 homens. Então acreditam o quê? Que ela teve relação naquela manhã com um homem, só que pode ser que no dia anterior, alguns dias antes, ela teve com outro homem diferente, e por isso ainda ficou lá no organismo dela e acabou indo pra camisinha, e que o agressor dela acabou abusando dela, por isso que ela foi encontrada daquela forma, e era o dono do preservativo verde, por isso que tem um novo DNA lá e os DNAs que foram encontrados no outro preservativo. É meio confuso, né? Mas é isso aí. Não significa que ela teve relação com todos ao mesmo tempo, nada disso. Ela teve algum contato e ainda ficou lá no organismo dela, no corpo dela, e depois foi passado pro preservativo. E esse DNA encontrado no preservativo verde batia com o DNA do Michael Adams. Então, depois de 6 meses, conseguiram prender o Michael. Com o trabalho que a Nicole tinha, ela acabava tendo relação com vários homens. Bom, os homens ali não foram identificados, então ninguém sabe de quem era. Aquelas manchas que foram encontradas de sangue no interruptor ali do banheiro foram para análise, só que infelizmente houve uma contaminação, então nada pôde ser tirado daquelas manchas. Só que os promotores já tinham então tudo o que eles precisavam para abrir um caso, um julgamento contra o Michael, porque ele se dizia inocente. O que acontece? Ele sempre disse que nunca esteve lá, então o DNA dele lá prova que ele esteve. E assim, fazia meses que ela não tinha contato com ele. Então, mesmo que eles tivessem tido relação meses atrás, não ia ficar tanto tempo no organismo dela. Em maio de 2014, começou o julgamento do Michael. A defesa dele disse
que o celular dele não mostrava que ele esteve na cidade de Melissa. Inclusive, gente, eu procurei no mapa para ver a distância, né? Eu achei que seria mais longe, só que a distância de carro de uma cidade para outra, né, de Frisco até Melissa, era só 28 minutos. A gente demora mais tempo indo para a faculdade e para a empresa do que eles dois tramitando nessa cidade, né? Então daria sim para ele ter sido realmente pego naquela câmera de segurança, visto pelos vizinhos e tal, só que daria tempo de sobra dele ter ido e voltado. O celular dele nunca foi detectado na cidade que Nicole morava, porém os promotores acreditavam que ele tinha um celular extra que ele usou naquele dia. Ele não tinha histórico de uso do celular dele nem na sexta, no sábado, nem no domingo, nem na segunda, né, que foi onde tudo aconteceu. O histórico do celular dele foi aparecer só segunda-feira. E aí, né, gente, como que ele acabou descobrindo onde a Nicole estava? O Michael, ele trabalha em uma empresa de reintegração de posse de carros. Então, eles têm na empresa um sistema que eles conseguem rastrear o GPS dos carros e aí descobrir onde as pessoas estão. E foi isso que ele fez, ele usou esse sistema para encontrar a Nicole. Uma funcionária da mesma empresa dele disse que lembra que na sexta-feira, quando viu que ele estava verificando lá no computador, ele estava rastreando a cidade Melissa. E aí os policiais também verificaram, né, no histórico do computador dele que realmente ele fez várias buscas para verificar a melhor forma de chegar naquela cidade. Bom, desde o momento que recebeu aquela denúncia do rapto, ele não tinha mais permissão de portar armas, então todas as armas dele sumiram, só que aí descobriram que ele tinha alugado um galpão, e foi nesse galpão que descobriram todas as armas dele. E uma dessas armas batia exatamente com o tipo de bala que tirou a vida da Nicole. Um vizinho da Nicole disse quando viu uma caminhonete parada ali na segunda-feira, perto da casa dela, e o Michael tem uma descrição bem parecida com essa caminhonete, e aí eles conseguiram uma coisa muito boa. Os promotores descobriram que Michael esteve lá na cidade Melissa. Sabe aqueles adesivos que a gente tem no carro, que a gente passa nos pedágios e não precisa pagar, né, porque abre e cancela automaticamente? Ele tinha. E naquela etiqueta, aquela etiqueta também serve como um GPS. Então conseguiu sim descobrir que ele esteve lá na cidade, perto da casa da Melissa. Uma das primeiras pessoas que foram testemunhar no julgamento foi o Scott Greer, que é o detetive, né, que escutou toda a história da Nicole quando houve, né, aquele abuso que ela conseguiu fugir da casa dele. Só que aí a defesa veio com uma bomba. Eles disseram que o julgamento não poderia acontecer, que a Nicole estava tendo um relacionamento amoroso com o detetive daquele caso. E aí, sob juramento e também porque tinham descoberto várias provas, encontraram vários e-mails de troca dos dois, assim, de tom bem íntima, de tom bem sexual. Ela mandava fotos para ele, inclusive fotos dela sem roupa, e aí ele confirmou que 2 vezes ele foi até a cidade dela e eles tiveram relação. E fora isso, ele confessou também que fora a Nicole, ele teve relação íntima com outras 3 mulheres de outros 3 casos que ele trabalhou. Então assim, foi bem chocante porque as mulheres iam até ele por algum motivo, enfim, era um detetive que elas passavam a confiar, e acreditam-se então que ele aproveitava disso, das pessoas mais carentes, enfim, e aí começava a ter certas intimidades com elas. Saindo, né, do tribunal, imediatamente ele pediu demissão do cargo, que ele fez muito bem, senão provavelmente ele seria mandado embora. Bom, e aí viram que dos 70 casos que ele trabalhou, somente 4, né, ele foi imprudente, os outros casos ficaram tudo bem. E nesse caso também conseguiram com que o julgamento não fosse anulado por causa desse relacionamento que os dois tiveram. O júri deliberou por menos de 2 horas e eles voltaram considerando o Michael culpado de ter tirado a vida da Nicole. Lá no Texas, se você comete esse tipo de crime por causa de vingança, que realmente foi isso, né? Ele queria se vingar porque ela terminou o relacionamento e porque ela denunciou, imediatamente a pena é prisão perpétua sem direito a condicional. Então esse é o caso de hoje, um caso bem triste. A Nicole, ela viu que ele era abusivo, ela saiu do relacionamento 2 vezes, ela teve o dedo quebrado, né, enfim, ela conseguiu fugir.
E quando ela conseguiu fugir das garras dele, ela foi, denunciou, ela mudou de cidade. Só que mesmo assim ele estava obcecado, ele foi atrás. Era tão obcecado por ela que encontraram no quarto dele uma foto da Melissa na mesa de cabeceira. Só que nessa foto ela estava de topless, ela estava sem a parte de cima da roupa, e ele tinha 2 velas também nessa mesinha, uma de cada lado da foto, como se fosse assim um altar para ela. Trey foi a pessoa que mais sofreu, né, diante de tudo isso. Ele perdeu o único apoio que ele tinha, que era a mãe dele, e ele diz que todo ano, no aniversário dela, ele faz uma coisa para homenageá-la, que é comer espaguete com molho, que é o que ela amava. Bom, então esse é o caso de hoje, né? Um caso assim bem surpreendente mesmo. Conforme eu fui pesquisando, eu fui achando várias coisas e aí eu trouxe realmente tudo que eu achei aqui pra vocês, tá bom? A gente se vê num próximo caso. Eu espero realmente que vocês fiquem muito bem, tá? Tchauzinho!